Bom, vamos seguindo aqui a nossa mesa. Vou mais uma vez então apresentar o professor Luiz Guilherme Shimura, do IBRE FGV, o professor Matthew Taylor, da American University, em Washington. O nosso tema é a crise do Estado ativista. E, enfim, sem mais delongas, eu vou passar para a minha apresentação. Peço só para que coloque o PowerPoint. Bom, esse paper que eu vou apresentar aqui, ele é, na verdade, a sequência, né, de uma série de trabalhos que eu fiz desde o meu doutorado, em que eu procurei descrever, né, e analisar um fenômeno que acontecia no campo da regulação econômica, que era uma retomada de um certo ativismo estatal na economia brasileira, né? Então, olhando da perspectiva do direito econômico e da regulação econômica, né, havia um novo tipo de, ou uma nova ênfase das engrenagens regulatórias no sentido de uma constituição de um Estado ativista na economia. A gente fez alguns trabalhos sobre isso, alguns deles individualmente, alguns deles em grupo, num grupo de pesquisa longo, né, que nós desenvolvemos, junto com, sob a coordenação do professor David Trubeck, junto com outros professores, o Diogo Coutinho da USP, a Michele Raton, que está aqui com a gente, cada um de nós procurando compreender esse formato do ativismo estatal. E isso deu origem a um projeto que foi o LANDS, né, Law and New Developmental State, em que nós fizemos cada qual um estudo de caso. Eu trabalhei com a intervenção do BNDES. E aí, num dado momento, as coisas começaram a virar e aquele modelo que parecia ser um modelo vitorioso começa a se mostrar um modelo com sérias limitações, tendente ao fracasso, né? Então, esse paper é, de certa maneira, uma continuação, um epílogo dessa sequência de trabalhos em que agora procuro olhar esse ensaio ativista na perspectiva da sua queda, né? Ele foi bastante provocado. O que me provocou a fazer esse trabalho foram duas razões. Primeiro, a sequência natural desse projeto de narrativa, né, da tal experiência ativista brasileira. A segunda foi alguns trabalhos que começaram a sair sobre esse ensaio, procurando apresentar uma interpretação sobre ele. Um desses trabalhos em particular, que eu achei interessante, mas me provocou a responder, de certa maneira, foi um trabalho do André Singer, na revista do SEBRAP, Cutucando Onças com Varas Curtas, em que o Singer apresenta uma leitura da queda do ensaio ativista, fazendo um grosseiro resumo. O argumento do Singer é de que, basicamente, o governo Dilma teria comprado brigas demais, cutucado onças demais, com varas curtas, com poucas varas curtas, e, portanto, levou a uma situação de impasse com o setor empresarial, que, de certa maneira, então, gerou uma espécie de uma greve de investimentos e levou o modelo a um desarranjo. O argumento que eu procuro apresentar aqui é um pouco diferente. Ele vai assumir a forma Estado desenvolvimentista ou Estado ativista como uma forma possível e que, de fato, tem prevalecido desde 88. Acho que esse é um argumento que o Matthew vai procurar apresentar. Muito daqui desse texto dialoga com outro trabalho do Matthew Taylor também, que procura apresentar como o modelo constitucional de 88 conduz a um tipo de capitalismo de Estado. Mas, a despeito disso, né, a queda não se justifica apenas por uma suposta greve de investimentos, mas porque diversas intervenções regulatórias propostas nesse período tiveram problemas e, portanto, é natural que tenha havido, ainda se é que houve uma greve de investimento, é natural que ela tenha acontecido na medida em que as políticas também tiveram problemas. Então, o argumento aqui que eu vou procurar apresentar é o baseado numa literatura institucionalista de que as políticas
desse ensaio ativista, pelo menos a partir de um determinado momento, apresentam uma disjunção entre a sua intenção de intervenção e as capacidades que o Estado tinha para acomodar essas políticas no arranjo brasileiro, né? Bom, minha agenda aqui, eu vou apresentar muito sucintamente minhas premissas, a pergunta, a hipótese, o desenho e o método do paper, a literatura com a qual eu estou lidando, os casos, né, e achados de pesquisa e a análise que eu vou aqui fazer. Bom, a premissa do trabalho é de que nós temos um arranjo tendente a um ativismo estatal desde 88, como procurei aqui apresentar, seja, né, aqui usando bastante o argumento do Matthew, seja porque nós temos um constrangimento orçamentário que, de certa maneira, aloca para empresas estatais e bancos públicos uma parte importante do investimento, dado que o orçamento público é pressionado por uma alta vinculação de receitas constitucionais, seja porque também há uma pressão fiscal orçamentária que leva, né, a uma reacomodação do investimento para empresas estatais e bancos públicos. E há, enfim, uma outra, uma narrativa, né, ideológica de longo prazo, que é a ideia do nacionalismo, da participação do Estado, do nacional desenvolvimentismo, que, de certa maneira, não nos abandonou e é uma ideia forte na organização, na economia política do país, né? Essas ideias, esses interesses conformam um padrão de instituições em que o Estado tem um relativo protagonismo na organização econômica, e isso não é novo, né? Isso não é uma invenção dos governos petistas, isso é uma organização institucional de mais longo prazo, mas que, claro, sofre maior ou menor inflexão a depender do comando político, e sofreu uma maior inflexão nos últimos tempos. A pergunta a partir daí é como explicar a queda desse ensaio ativista, que foi bastante pronunciada nos últimos anos, notadamente a partir de 2015, mas já mostrando fissuras já no primeiro mandato da presidente Dilma, né? A hipótese que eu vou procurar aqui apresentar, baseado numa literatura de caráter institucional, é que o que aconteceu, na verdade, foi uma disjunção entre o que o Estado era capaz de fazer, as suas capacidades estatais, tanto administrativas quanto políticas, e o tipo de política implementada, né, o tipo de política regulatória implementada nesse período. Para isso, eu, de certa maneira, replico os casos que o André Singer olha, e que me parecem ser que são, na verdade, os mais representativos dessa experiência ativista, e os 4 casos são as regulações da ANP para conteúdo local, a reforma do setor elétrico, os incentivos tributários e a atuação do BNDES, em particular do PSI, que é o Programa de Sustentação do Investimento, que procurou apresentar uma taxa de juros ainda mais baixa do que a TJLP no contexto da crise de 2008, mas que se prolongou até 2014, 2015, daí em diante, né? Bom, opa, desculpa. Muda para mim, por favor. Esqueci completamente. Onde é que está o... Ok. Não. Esse gráfico que vai procurar discutir essa questão das capacidades das políticas, não é meu, é de 2 autores, uma publicação da CEPAL, que é Pérez e Primi, né, que o argumento aqui basicamente é o seguinte, né, as políticas industriais, né, as políticas de desenvolvimento mais simples são as políticas de caráter horizontal, ou seja, aquelas políticas caracterizadas por direitos de propriedade, regras gerais, melhoria do ambiente de investimento, para o que é necessário uma menor capacitação institucional e um menor escopo de instrumentos de intervenção, né? As políticas, quanto mais complexas ficam as políticas, claro, por exemplo, as políticas setoriais, que são políticas que pretendem alterar a alocação
econômica entre setores, quer dizer, mudar a especialização produtiva, escolhendo os setores, que foi basicamente o que nós fizemos, demandariam uma maior capacidade institucional e também um volume de escopo de instrumentos mais substantivo, né? Bom, a compreensão disso parte de uma literatura já bastante sedimentada de que as instituições são um elemento constitutivo das políticas, ou seja, as políticas, quaisquer políticas públicas, né, são, na verdade, condicionadas pelas instituições, e, em particular, aqui no meu caso, eu estou olhando para as instituições jurídicas, em particular para a regulação econômica, in action, ou seja, como ela funcionou efetivamente, não na sua forma in books, na sua forma conceitual. Quer dizer, eu estou olhando para a manifestação da intervenção do aparato regulatório e da forma como esse aparato regulatório constituiu as políticas de regulação. Olhando, então, para 3 tipos de dispositivos regulatórios, que são, basicamente, a regulação propriamente dita, aquilo que a gente entende por regulação setorial, aqui, setor elétrico e petróleo, as regulações de ANEEL, ANP, e assim sucessivamente. Os mecanismos indutores, que são basicamente os incentivos tributários, e, por último, os dispositivos proprietários, que são empresas estatais ou bancos públicos, aqui olhando particularmente para o BNDES. Bom, partindo daí, né, com a intenção de tentar explicar a crise por uma perspectiva institucional, olhando para a regulação econômica em ação, e tendo como hipótese essa disjunção entre capacidades e intervenção, eu olhei então para esses casos, que são os casos selecionados e mais representativos desse ensaio ativista. O primeiro deles é o setor elétrico, né? Nós tivemos, por meio da medida provisória 579, depois convertida em lei, a tentativa de... foi uma agenda, na verdade, essa descrição é muito bem feita pelo trabalho do André Singer, foi uma agenda concertada entre governo e o setor empresarial, foi uma demanda apresentada pelos empresários, notadamente pela Fiesp, para redução das tarifas de energia. A política desenvolvida pelo governo aqui foi de renovar antecipadamente os contratos de energia, mudando a forma de precificação daquilo que deveria ser indenizado como investimento não amortizado. Então, a forma como se indenizava isso historicamente era pelo valor contábil, e o governo então estabelece aqui uma nova métrica, que é o valor novo de reposição, que passa a ser uma métrica de mercado, né? Isso seria feito na medida em que os contratos que durariam até 2017 fossem renovados antecipadamente. A lógica do jogo era: quem topasse assinar um novo contrato de concessão do setor elétrico teria a garantia de que não perderia o contrato futuro, porque o contrato seria renovado automaticamente, sem uma eventual licitação ou que viesse a nova regra do jogo que viesse a acontecer em 17. A esse benefício da renovação antecipada da concessão viria um custo, que é a mudança da precificação dos ativos, o que significaria uma menor indenização para as empresas geradoras de energia e, consequentemente, uma menor tarifa de energia para os usuários, né? Bom, dos 20% de redução, nós chegamos a um aumento substantivo de 50%. Tudo bem que aqui tem um efeito estiagem aqui no meio dessa história, mas mesmo assim teve um problema, porque tiveram vários problemas. Um deles foi que algumas geradoras não toparam o arranjo do governo, não quiseram fazer a renovação e, portanto, impediram, né, de certa maneira, que essa redução da tarifa acontecesse. Uma explicação para essa não aceitação da renovação pode ser política. Eram empresas estatais de governos de oposição. Por outro lado, também é razoável entender que a mudança abrupta da forma de precificação dos ativos gerava para as empresas uma perda significativa, né? Então, essa é uma tabela que está no voto da CVM, que condenou a Eletrobras por ter aceito a proposta do governo em razão do conflito de interesses que havia para a companhia, mostra que antes da MP, por exemplo, os ativos de geração
tinham ali um valor de 6 bilhões e alguma coisa, e passam para 1,5 bilhão, mais ou menos, depois da MP. Então, há uma perda significativa de valor de algumas dessas empresas por conta da mudança da precificação dos ativos. Então, a despeito da questão política, é também razoável que entender que não necessariamente teria sido um bom negócio para algumas dessas empresas, o que, conjuntamente com o fator político, explica a não adesão dessas empresas e a não manutenção desse arranjo, né? Quando chega em 2000... Bom, dado esse fato, o que o governo fez, o governo federal? Bancou os 20% de redução da tarifa com um subsídio via conta de desenvolvimento energético. Quando chega em 2015, com o ajuste fiscal, o governo tira o subsídio público da conta de desenvolvimento energético. A consequência disso é que a conta sobe, né? Então, claramente aqui, uma tentativa de redução, né, tarifária quase que na marra, que gerou depois um custo substantivo, e é natural que o argumento aqui, na verdade, é que é natural que os apoiadores da iniciativa, né, porque o argumento do Singer era uma agenda da Fiesp e depois a Fiesp abandona. O ponto que eu procuro levantar aqui é falar, bom, é natural que tenham abandonado, porque se a ideia era baixar 20%, sobe 50%, é razoável supor que tenha havido um descontentamento da proposta. No setor de petróleo acontece algo semelhante, né? Desde a abertura do setor de petróleo nos anos 90, nós temos tido política de conteúdo local nas rodadas de licitação de petróleo, na forma de um benefício para quem se comprometia a comprar localmente os seus insumos, tinham pontos adicionais na licitação das rodadas. Só que a partir da rodada 5, a ANP começa a estabelecer conteúdos mínimos e aumentar o nível de conteúdo local no fornecimento do petróleo. Ou seja, para ganhar uma licitação de alguma bacia de petróleo, o volume de insumos locais aumenta substantivamente. O que começa a acontecer? De um lado, né, o volume de conteúdo local atendido começa a ter alguma queda em relação às licitações anteriores. E, por outro lado, a multa que a ANP começa a aplicar às empresas começa a aumentar, ou seja, os fornecedores locais não conseguem entregar o conteúdo local que eles haviam se comprometido nas licitações. Nós temos uma ampla distribuição de incentivos tributários, né? O TCU, numa auditoria, apresenta um dado de 327 bilhões entre 2008 e 2012 para diversos setores, e o texto avalia que nem todos eles com poder de arrasto ou com com capacidade de gerar externalidades positivas. E, por último, né, o mais difícil de qualificar, que é o BNDES, mas que o argumento aqui é de que havia uma espécie de um custo de oportunidade na atuação do BNDES, porque, de um lado, né, que é um gráfico do quanto o BNDES toma do Tesouro, né, é importante mencionar que até 2005 a principal fonte do BNDES era o autofinanciamento, o retorno das suas próprias operações. A partir de então, 2008, um dos maiores fornecedores de recursos para o BNDES se torna o Tesouro, que se endivida a Selic e empresta TJLP para o BNDES, tem um subsídio implícito importante, e aí o passivo do BNDES com o Tesouro é de 500 bilhões de reais. Vocês estão acompanhando nos jornais uma discussão importante sobre a regra de ouro constitucional, enfim, o governo precisando desse recurso hoje em dia para cumprir a sua agenda fiscal. Esses 4 casos, eu não vou me ater muito a eles, porque eles estão bem explicados no paper, mas basicamente eles apontam para uma tentativa de um ativismo estatal acelerado e gerando consequências não pretendidas por quem desenhou essas medidas, né? Bom, o principal argumento do paper é, a partir disso, procurar então entender ou apresentar uma interpretação para essa crise, né? E o principal argumento do trabalho é mostrar que havia então uma disjunção entre as capacidades estatais e as políticas implementadas. Quais capacidades estatais? Aqui eu estou olhando usando a literatura
de capacidades estatais, basicamente um trabalho do Roberto Pires, um pesquisador do IPEA, enfim, que organizou um livro sobre capacidades estatais. Eu estou replicando aqui os dois modelos do Roberto, que é capacidades políticas e capacidades administrativas, né? E o argumento é que, basicamente, nós tínhamos, né, uma incapacidade administrativa que se apresenta num problema de coordenação de políticas. Então, a política industrial brasileira tem um importante efeito de cacofonia decisória, são diversos órgãos decidindo sobre política industrial, então, MDIC, Ministério da Fazenda, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, BNDES, enfim, uma série de agências ao mesmo tempo decidindo coisas sem a mesma coordenação. O argumento aqui procura discutir em termos da literatura de desenvolvimento, né? Quer dizer, que quando a gente tinha um modelo desenvolvimentista passado, muita gente falava a Dilma tem um viés geiseliano, né? Mas no governo Geisel, pelo amor de Deus, longe de mim defender a ditadura, mas tem um ponto ali importante, quer dizer, tinha um conselho de desenvolvimento econômico que era uma câmara de arbitragem das diversas iniciativas políticas. Esse modelo corporativo estatal brasileiro, de conselhos, com um conselho de cúpula, ele não foi desfeito na iniciativa mais recente, mas ele também não foi investido efetivamente. Então, nós tivemos uma espécie de um corporativismo fragmentado que resultava numa descoordenação administrativa com múltiplas agências decidindo ao mesmo tempo, sem, no entanto, um arranjo de coordenação com capacidade de dar mais consistência e substância a essas políticas. Alguns exemplos que o trabalho conta aqui por exemplo, no caso de petróleo, quem decidiu o conteúdo local originalmente era a ANP, depois isso passa ao MDIC, o Ministério de Minas e Energia começa a entrar e é uma iniciativa do Ministério de Minas e Energia subir os padrões de conteúdo local. Enfim, há múltiplos órgãos decisórios, o que leva a uma perda de consistência das políticas. A segunda incapacidade administrativa é a ausência total de avaliação de impacto regulatório, né? Ou avaliação de mecanismos de impacto e monitoramento prévio às medidas. O próprio BNDES, que talvez seja a burocracia mais avançada dessas todas aqui, desenvolve o mecanismo de avaliação de impacto muito mais tardiamente. O ponto aqui, na verdade, é dizer que amplos benefícios tributários, na casa de 328 bilhões, os 500 bilhões do Tesouro para o BNDES, as outras iniciativas regulatórias, não foram necessariamente acompanhadas de uma avaliação detalhada de custo-benefício, custo-efetividade, enfim, que permitisse uma avaliação de se aquelas iniciativas eram ou não as mais adequadas, as mais geradoras de retornos públicos, né? E na segunda chave, né, já terminando, as incapacidades políticas, né? E aqui replico também um argumento do Ben Schneider, que vai procurar olhar para a coordenação da política industrial brasileira em dois níveis, né? O que ele chama de micro e macro. Eu uso a mesma forma de olhar, o micro e macro, sendo o micro os conselhos de formulação e desenho da política industrial que replicam, né, ou procuram trazer um modelo de representação de interesses corporativo, né, não pluralista, mas um corporativismo, de novo, fragmentado e bastante informal. Então, por exemplo, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, criado pelo governo Lula e mantido até hoje pelo governo Temer. Quem participa do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social? Pessoas, né? Convidados. Não há exatamente uma representação institucional como há, eventualmente, em alguns países de representação corporativa. Sei lá, a política industrial alemã é decidida em acordos setoriais de sindicatos de empregados, sindicatos de empresários. Nós, de certa maneira, replicamos esse tipo de arranjo corporativo nesses conselhos, mas a representação não se dá de forma institucional. Então, numa dada composição do conselhão, não havia a CNI, porque havia um desajuste entre o governo federal e o presidente da CNI. Outros empresários individualmente participam. E se a gente for olhar os conselhos do Plano Brasil Maior nos diversos setores, como, por exemplo, o setor de petróleo, a participação ela é muito particularmente
problemática, sendo o setor de petróleo hoje um setor em crise evidente, porque quem participa do Conselho de Competitividade do setor de petróleo? As confederações de empregados, as confederações de patrões e empresas. Por exemplo, a Odebrecht está participando do Conselho de Competitividade do Petróleo, lá desde 2000 e muito tempo atrás. Então, o argumento aqui é de que essa relação público-privada não formalizada, num corporativismo informal, ele é bastante incapacitante da sua forma de relação público-privada, com os riscos todos de uma relação de mesa redonda não tão republicana, ou com os riscos de republicanismo. E, do outro lado, por último, no ponto de vista macro, há uma incapacidade política do ponto de vista do arranjo político eleitoral. Então, a gente tem uma jabuticaba, havia, na verdade, uma jabuticaba aqui nesse período, que era, nós tínhamos uma conciliação de um sistema de lista aberta, com eleição proporcional e financiamento empresarial e múltiplos partidos, né? Isso levava ou gerava incentivos fortes para relações de caráter pessoal entre políticos e empresas, né? Em geral, sistemas proporcionais estão associados à lista fechada, né? Nós temos uma lista aberta, ou seja, cada candidato pede o seu próprio financiamento, e as relações são, então, não mediadas por partidos ou não mediadas por instâncias que não sejam indivíduos com empresas. Então, é um sistema de muita vulnerabilidade público-privada. Com esses pontos, o argumento aqui do texto é basicamente dizer o seguinte: nós tentamos as políticas industriais mais arriscadas, ou seja, de maior intervenção, de maior mudança alocativa, que são as políticas setoriais, mas com uma capacidade administrativa com problemas de avaliação de impacto e de coordenação, e com uma capacidade política muito vulnerável a relações público-privadas tendentes a ou decisões inadequadas ou, no limite, arranjos corruptos. Esse é o argumento do paper, e é por essa narrativa que eu procuro apresentar uma interpretação da crise que não seja exatamente só uma oposição, um bloqueio de investimento de empresários.